começar, o primeiro ponto que eu queria pôr para vocês da parte contábil é falar um pouco de conceito, de sistema, tá? Quem utiliza SysDia, hoje em dia, tem que fazer uma série de processos para poder que a contabilidade ela ocorra de fato no sistema. Então, o primeiro ponto que eu separei aqui no SysDia, por exemplo, vocês têm que rodar Conte 5.000, Conte 3.700, Conte 3.750, Conte 5.800, por aí vai. Para fazer contabilização de garantia, você tem que rodar vários programas. Um dos principais conceitos do Lynx DMS Toyota é a contabilidade online. Uma vez que eu fiz um fato, seja uma baixa de título, seja uma nota de entrada, seja uma nota de saída, automaticamente esse lançamento ocorreu na contabilidade. Então, eu não preciso fazer nenhum procedimento para que esses fatos ocorram, tá? Então, a gente já tem aí uma simplicidade nos processos, tá? E também eu consigo ter os demonstrativos de resultado, balancete, balanço. Eu posso tirar ele a qualquer momento que os fatos contábeis estão ocorrendo. Isso a gente vai ver no decorrer também que eu tenho outros processos, que aí a gente trabalha mais do lado de controladoria. Esse processo de integração, eu basicamente não tem, né? Não há nenhuma necessidade, não há nenhum processo que eu precise executar dentro do sistema. Acho que esse é um grande ponto aí de vantagem do Lynx DMS e que torna a praticidade. Nas telas do sistema, de relatórios como balancete, relatórios de razão, relatórios de consistências, alguns relatórios, eu tenho uma possibilidade de fazer o agendamento. Esse agendamento é na própria tela do próprio sistema, eu digo o horário e para quem que eu quero que ele envie diariamente, semanalmente, como é que eu quero que esses relatórios sejam enviados. O próprio sistema vai disparar para o usuário que você designou, que vai receber aquele relatório. Eu não preciso gerar esse relatório, entrar no programa, fazer a geração. Não, o próprio sistema gera e envia para a pessoa. Então, se todo dia eu preciso enviar para o meu diretor, para o meu gerente, ou para quem quer que seja da empresa um relatório, eu não preciso ficar entrando no sistema. Eu crio uma rotina e o próprio sistema faz isso. Ou seja, eu elimino a questão de ficar cobrando um relatório, alguma coisa, né? No Lynx DMS, pelo processo da contabilidade ser mais online, vocês vão perceber ao longo dessa apresentação que você trabalha mais o lado de controladoria e gerencial, ou seja, você trabalha mais a qualidade dos números e menos a geração dos números. Então, ela se torna a contabilidade mais simples, mais objetiva, mais prática, né? E, por fim, economizando tempo. Eu acho que a grande vantagem do Lynx DMS é exatamente a economia de tempo, porque eu não tenho tanto trabalho, eu não tenho tantos processos, tá? Agora, falando um pouco de parametrização, tá? Vocês vão ver aí na tela de vocês a parametrização do sistema, tá? Essa tela é uma tela que a gente fala de configurador contábil, que vocês estão vislumbrando aí. E aí vamos fazer uma comparação. No SysDia, por exemplo, vocês têm o Conte 0400, Conte 0410, a gente também tem o Conte 0300, a gente tem o FINA 0100, e as amarrações e as implicações deles para vocês poderem fazer a contabilização da melhor forma que vocês precisam dentro do sistema. Então, aqui vocês percebem que, diferentemente do SysDia, por exemplo, eu vou na conta contábil, que é a receita, e aí eu digo se vai debitar ou creditar, e aí aqui eu digo qual é a origem do valor que eu quero que pegue para fazer aquela contabilização e qual é o tipo de transação. Esse tipo de transação, fazendo uma analogia ao SysDia, seria mais ou menos a nossa transação do cada 0,160 do Lynx DMS, do SysDia, no caso. Tá ok? No treinamento, na apresentação que a gente fez da parte fiscal, a gente demonstrou muito bem essa parte da transação, como é que configura, como é que faz. Então, o usuário ele vai ver que é uma venda de peça, é uma venda de veículo, é uma entrada de veículo, não importa. O sistema ele vai pegar com base no que você disser aqui e ele vai contabilizar. Então, você faz a amarração aqui da conta contábil, se é uma nota fiscal de compra, de venda, não importa, qual é a origem, qual é a operação que você quer fazer, se nessa conta vai debitar e qual é o valor que você quer que faça. E aí o próprio sistema vai entender esse parâmetro. Ou seja, tudo isso numa única tela. Então, numa única tela, eu tenho toda a parametrização contábil amarrada, vinculada, sem a necessidade de ter que transacionar em várias telas.
Quando eu precisar corrigir um fato ou uma parametrização contábil, eu vou na mesma tela, eu vou no modo de edição. Então, eu não preciso ficar transacionando em várias telas para saber se é uma despesa, se não é. Eu vou na linha, pego o que tem naquela conta e eu vou saber que aquela operação está incorreta, eu vou ajustar. Tá? E aí, só para mostrar, aqui vocês perceberam que aqui eu estou numa nota fiscal de produto, certo? De produto e serviços. Aí aqui ele me abriu essas operações. E se eu falasse que fosse uma nota de despesa? No próximo slide, eu vou demonstrar aqui quando é uma nota de despesa. Eu falei que é uma nota fiscal de despesa. E aí, quando é uma nota de despesa, eu digo que eu estou querendo debitar ou creditar. E aí as origens de valor já mudam. E aí eu falo qual é a origem. Por exemplo, lá na origem, que foi aonde a pessoa que deu entrada na nota disse se era uma despesa, do que essa despesa era, aqui eu vou vincular a despesa que ele está digitando lá, que seria mais ou menos algo similar ao conto 0300, só que no caso do Links DMS, eu não tenho várias telas também para fazer as origens, eu tenho uma única tela que eu faço tudo, que é o que a gente viu na outra live que a gente falou da parte fiscal. Então eu vinculo aqui a despesa, e aí eu digo, e aí para cada operação eu digo o que ela vai debitar, o que ela vai creditar, qual é a conta contábil. Então, eu consigo montar a contabilização da forma como eu bem entender. E aí, um parênteses aqui. Quando a gente fala de... eu sei que a gente vai ter uma live em breve sobre metodologia de implantação, mas quando a gente fala de implantação do Links DMS Toyota, essa parte que vocês estão vendo aqui, ela vem já padronizada. Ela vem um plano de contas, já vem essas configurações contábeis prontas, e vocês, que são a área contábil, podem adaptar, ajustar. E também vocês podem falar, não, eu quero colocar o meu plano de contas da minha forma. A gente ajuda vocês a montarem um plano de contas e configurar do jeito que vocês bem entenderem. Tá? Mas a gente traz uma base pronta. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui se tem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar. Se tiver com alguma dificuldade de ouvir também, pode colocar, tá? Bom, continuando aqui, não tem nenhuma pergunta nesse momento, vamos continuar. Agora, a gente vai falar um pouco da consistência contábil. Como vocês viram na tela anterior, a gente tem lá as configurações. Então, eu pego uma nota fiscal, eu tenho uma nota fiscal de estoque. Eu tenho o valor do estoque que eu tenho que debitar, eu tenho o valor do fornecedor que eu tenho que creditar, eu tenho os impostos que eu tenho que debitar e creditar. Vamos imaginar que por alguma falha operacional, ou esqueci, não visualizei, coloquei uma parametrização faltante, alguma coisa. Esse processo de consistência, eu vou colocar qual é o mês que eu quero e eu vou gerar aqui e imprimir. O que o sistema vai fazer? O sistema tem uma inteligência que ele vai rastrear se todos os débitos, todos os créditos, toda a consistência, integridade das informações estão coerentes. Ou seja, a lógica contábil foi respeitada, ou seja, eu não deixei nada passar. Depois de alguns meses de implantado o sistema, normalmente isso aqui não deve ocorrer, exceto se for uma falha operacional. Tá? Deve ser valor zero. Mas, para efeito de live aqui que a gente está falando, né, desse encontro nosso aqui, a gente simulou algumas situações. Tá? E aí, na próxima tela aqui da consistência, vocês estão verificando aqui que o sistema está dando, né, alguns alertas. E aí, aqui, a inconsistência. Né? A inconsistência 5, que é a que está rastreada aqui, que a gente deixou propositalmente, ele fala que débitos e créditos não estão fechando. Ou seja, basicamente, ele está me dizendo que lá no configurador contábil, eu deixei passar alguma parametrização. Ou faltando débito, ou faltando crédito, ou algum imposto, algum valor fez com que essa operação ela não ficasse consistente. Então, basicamente, os conceitos lá Petris da própria contabilidade, débitos e créditos têm que ser valores iguais na sua somatória naquele lote ou naquele lançamento que você está querendo fazer. Ele está dizendo que está inconsistente. Então, eu tenho esse relatório aqui para saber qual foi a origem, inclusive, eu sei quem foi o usuário que fez aquele lançamento. Então, se ele fez, por exemplo, o usuário contabilizou uma nota sem a devida origem, qualquer coisa que ele tenha feito, eu consigo saber na tela quem foi o usuário que fez aquele lançamento. Então, eu posso perguntar,
para o usuário vincular. E aproveitando aqui de falar com o usuário, dentro do próprio Links DMS, você tem o correio interno. Você pode, talvez, mandar algum alerta, alguma coisa para algum usuário. Tá ok? Bom, da parte da consistência, basicamente é isso. Então, ele serve para poder mostrar se as nossas configurações elas estão coerentes. Indo adiante, agora a gente vai falar de conciliação contábil. Aí aqui eu quero fazer um comparativo, né? No Sysdia, por exemplo, vocês têm o Conte 4000, Conte 4010, Conte 4020, 4030 e por aí vai, que é um monte de programa para vocês fazerem conciliações. E as conciliações do Sysdia muitas vezes não te permite, na tela da própria conciliação, fazer muitas ações. Basicamente, a gente fala que tem uma diferença global. Qual é o título, qual é a diferença, o que houve de diferença? No Sysdia, atualmente, vocês não conseguem. Aqui nessa tela, o que eu fiz? Eu coloquei o intervalo de data, coloquei qual é a empresa que eu estou querendo e fiz uma procura. Depois que eu fiz a procura, eu selecionei algumas contas e falei para o sistema, verifica se tudo que deveria ter ocorrido está consistente, se o título está com o seu lançamento respectivo, se o título está fechando, se os valores caíram nas contas corretas, se o saldo está íntegro. Aí a gente já está falando mais de conciliação, ou seja, os valores estão fechando, os valores estão batendo, estão corretos, as informações estão todas alinhadas? Estão. Se tiver, ele dá essa ticketzinha aqui de verdinho, ou seja, essa conta está íntegra, eu não preciso fazer nada, ela está correta, não preciso fazer nada. Quando não está, ele dá esse sinalzinho aqui de alerta. Então, eu, contador, auxiliar, assistente, quem quer que seja que vai fazer, vai procurar essas contas e vai fazer. Eu posso conciliar só uma conta, eu posso conciliar várias contas de uma única vez. Então, o sistema ele me permite fazer isso. E aí, se eu der um duplo clique, só dei um duplo clique na tela, basicamente ele vai me abrir o que aconteceu naquela conta. Então, numa mesma tela que eu estou conciliando, eu posso conciliar uma conta de receita, uma conta de estoque, banco, caixa, qualquer conta da minha contabilidade, do meu plano de contas, eu posso conciliar nessa tela. Tudo de uma forma só, simples e bem objetivo. Então, eu selecionei. Se eu der um duplo clique na conta, como eu fiz aqui no próximo slide, eu peguei e dei um duplo clique. Aí, o que o sistema me permite? Permite ver aonde está verdinho aqui do lado, quer dizer que aqueles lançamentos dentro daquela conta estão conciliados, ou seja, está certo, não tem nenhuma falha. Aí eu posso selecionar e marcar como conciliado, que é aqui do lado aqui eu tenho uma opção de conciliar. Ou seja, dizer que isso aqui eu já conferi, eu não preciso conferir novamente. Os que estão em alerta amarelo, tem aqui um triângulo amarelo, aí eu posso pegar esse lançamento, dar um duplo clique nele, e aí eu verificar o que ocorreu. Aonde foi a falha daquele lançamento. Ou seja, eu saí da conciliação, entrei dentro da conta, vi os detalhes da conta, que ele está me dizendo aqui que é uma conta de banco do Itaú, eu estou dentro da conta e dou um duplo clique na conta no lançamento. Aí no próximo slide a gente vai ver o quê? A permissão que eu tenho no próprio sistema de verificar o que debitou e o que creditou e verificar que teve alguma inconsistência. Então, eu já sei que tem uma inconsistência nessa conta. Imaginando que eu voltei lá no começo da nossa apresentação, corrigir o configurador, basta eu clicar em reintegrar. Eu clico em reintegrar, o que o sistema faz nesse momento? Ele vai de novo lá, busca o parâmetro e gera o lançamento contábil novamente. A partir desse momento que eu fiz isso, eu posso voltar na tela inicial, pedir para conciliar novamente, tá? Eu posso conciliar o processo novamente e o lançamento vai deixar de aparecer. Ou seja, nessa tela aqui que eu estava inicialmente, nessa tela, ele deixa de aparecer porque eu corrigi todas as inconsistências. E aí eu posso, né, voltar nessa tela aqui e marcar os outros lançamentos como conciliado. Então, vejam, tendo uma tela só, eu tenho todos os processos que eu posso fazer no sistema e vou fazer a contabilidade fechar e os números contábeis estarem consistentes e coerentes e conciliados. Tá? Então, esse é um facilitador que eu vejo como um dos grandes diferenciais, além da contabilidade ser online, além de todo o processo do Links DMS Toyota,
esse é um dos processos mais tranquilos que a gente tem e que mais otimizam tempo de vocês aí enquanto área contábil, tá? Eu vou mostrar agora, aqui eu estou falando de dentro do conciliador, mas vamos imaginar o seguinte, numa seguinte situação, eu estou consultando uma nota fiscal, estou consultando um lançamento contábil, e eu sei que aquele lançamento contábil, ou aquela nota fiscal, teve alguma falha, e eu quero reintegrar. Então, eu não preciso estar necessariamente dentro do conciliador conciliando. Às vezes, eu estou na própria tela de análise, eu estou fazendo uma análise do período, aí eu tenho telas, como essa, por exemplo, aqui, ó, que você pode consistir. Eu não quero conciliar, eu quero achar um lançamento, um adiantamento, uma nota fiscal, um cartão de crédito, qualquer coisa. Eu coloco o intervalo que eu quero pesquisar, o tipo de lançamento que eu quero e a operação, e mando procurar. Quando eu faço isso, aí eu já não estou dentro do conciliador, eu estou dentro do próprio sistema, dentro da minha área ali, dos meus relatórios contábeis. Eu tenho essa opção aqui que eu posso rastrear as informações, ou pesquisar as informações, tá? E aí eu posso, quando eu acho o lançamento que eu quero, eu dou um duplo clique, eu cheguei nesse lançamento aqui, ó, nessa operação fiscal, nessa operação aqui que eu quero, e aqui ele me mostra o título, e aqui embaixo ele me mostra o lançamento débito e crédito. E aí eu tenho na mesma tela algumas opções. Por exemplo, eu posso reintegrar o financeiro, e aí reintegrar a parte financeira. Por exemplo, o título foi gerado sem alguma informação que eu preciso para baixa, qualquer que seja essa situação. Falhou lá na entrada da nota, na digitação. Bom, eu vou voltar aqui, vou voltar só um pouquinho só. É que eu vi que minha tela travou aqui e já deve ter voltado. Tá. Bom, eu estava falando aqui dessa parte aqui, eu só vou voltar no começo só, dessa parte aqui que eu estava explanando. Aqui eu faço, não sei se caiu antes depois de falar, mas vou voltar nessa parte. Aqui na parte da reintegração, eu posso selecionar um tipo de lançamento, uma operação que eu quero de um determinado período, tá? Depois que eu selecionei esse período, fiz o processo, eu posso dar um duplo clique e chegar nessa tela aqui, que é onde me mostra a nota fiscal, o lançamento, a operação que foi feita, e aqui ele me mostra qual é o débito, qual é o crédito. E na mesma tela que eu estou fazendo a análise, eu posso fazer reintegração financeira, que é ajustar o título, ajustar alguma informação, tá? Ajeitar alguma informação, ou fazer reintegração contábil. Ou seja, eu não necessariamente preciso estar no processo de conciliação para poder fazer uma reintegração de um lançamento contábil. Então, aquele problema que vocês tinham no CISDIA de, deram entrada errada numa nota. Se eu cancelar a nota, eu dou a entrada de novo, ele faz o estorno, depois faz o lançamento. Quando eu tiro razão da conta, é um monte de lançamento a débito, a crédito, estornando, e às vezes, dependendo da situação, fica até difícil da gente conciliar aquela conta pelo número de lançamentos. Uma vez que eu faço a reintegração, o sistema ele tira o lançamento anterior e coloca o novo. Então, eu não tenho o meu razão contábil, ele vai ser sempre mais enxuto. Ele não vai ter tantos lançamentos, porque ele não tem estorno. Ele refaz o lançamento. Isso não quer dizer que você não tenha ferramentas como, por exemplo, o Conte 2.100 do CISDIA, que é o lançamento avulso, que é o lançamento manual. Existe também dentro do Links DMS a questão do lançamento manual. Você vai lá, faz o lançamento, faz o ajuste, porque às vezes vocês vão ter uma provisão, vocês vão ter alguma situação que vocês vão precisar fazer. Isso o sistema possui. Só que a grande vantagem dele é exatamente você poder reintegrar e fazer o processo. E aí aqui, só para dar um exemplo, esse caso é uma nota. Se for uma nota fiscal de entrada, eu posso excluir a nota. Então, posso excluir. E o sistema vai eliminar todas as informações e eu vou conseguir fazer novamente sem ficar gerando várias informações dentro da minha contabilidade. Tá? Uma outra questão, né, só para dar um adendo aí que a gente falou de lançamentos avulsos, o Links DMS também possui a questão de lotes programados, que vocês devem ter no CISDIA. Vocês vão lá e falar, eu quero ter um lançamento assim, assim. Vocês podem criar lançamentos também para serem feitos mensalmente. Você tem essas facilidades também dentro do Links DMS. Tá? Também é possível vocês fazerem isso. Tá?
Um outro ponto da parte contábil, já falando aqui da reintegração e já mais para o final do nosso bate-papo, tá? É a questão do fechamento contábil, tá? O fechamento contábil, aqui eu estou dando só um exemplo. Vocês têm lá no CADA 0221, vocês vão lá e colocam uma data, que daquela data em diante não é para mexer na contabilidade. No Links DMS, você também tem aonde você coloca uma data, e no Links DMS tem uma facilidade. Como vocês viram, vocês têm uma ferramenta que faz a reintegração do lançamento. Geram as informações para você ali. Cada vez que você manda reintegrar, ele refaz o lançamento contábil. Imagine o seguinte, eu fui lá, conciliei aquele período e não quero que ninguém mais mexa. Aqui eu coloco uma data de trava e eu tenho uma tela também dentro do sistema que me permite colocar todos os lançamentos como integrados e que ninguém pode mexer mais naqueles lançamentos, exceto se tiver permissão para marcar o lançamento como não integrado novamente e aí fazer o processo. Ou seja, não é obrigatório usar isso, tá? É só uma forma de você evitar que alguém faça lançamentos em época que você não quer que faça mais. Por exemplo, fiz lá o ano de 2020 e não quero que ninguém mexa. Eu posso ir lá e marcar tudo como integrado, ter uma opção dentro do sistema e vir aqui e colocar a data como 31/12/2020. Automaticamente ninguém mexe, tá? E por fim, eu também tenho dentro do Links DMS, tá, a questão de fechamento anual. Então, da mesma forma que vocês têm no SysDia lá, fechar as contas de resultado e tal, você também pode fazer isso dentro do Links DMS. Então, a gente pode também fazer o encerramento do ano, ele vai fazer o zeramento das contas e vai permitir que aquele processo seja encerrado e também o resultado apurado. Bom, alguém tem alguma dúvida? Algum ponto? Quer que eu fale mais sobre alguma situação? O que eu tinha para passar para vocês, tentando fazer aí nesses poucos minutos que a gente tem, é dar um overview geral para vocês da contabilidade, da simplicidade que é o Links DMS. E a gente já implantou vários clientes Links DMS Toyota desde o ano passado, e todos os clientes que vêm acham muito simples. E é para ser simples, a ideia é a simplicidade, a praticidade. E vocês ganharem tempo para fazer uma análise mais de controladoria, mais de gerencial, vocês terem pouco trabalho manual dentro do sistema. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Uma outra questão que eu comecei no começo, eu falei sobre avaliação, tá? Vou falar novamente, porque acho que nem todo mundo estava na sala quando eu falei. Tem uma avaliação aí, se vocês puderem, no canto superior aí de vocês, deve ter o nome avaliação. São algumas perguntinhas ali simples para vocês poderem falar sobre como é que foi a live. E também convidar novamente vocês, a gente vai ter uma live na sexta-feira, às 15 horas, para falar sobre a parte gerencial, que também tem muita coisa legal se comparado principalmente ao SysDia e a alguns outros sistemas de mercado. Tá ok? Alguém com alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês aí na sexta-feira, às 15 horas, para a gente falar da parte gerencial. Tá? Obrigado pela participação e até a próxima.